Atos, capítulo 24, versículo 1. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. E sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Mas para que te não detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouças por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos. E conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o tribuno Lísias, nolo tirou dentre as mãos, com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti. E dele, tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo o de que o acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz. Com tanto melhor ânimo, respondo por mim. Pois bem, pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. E não me acharam no templo, falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisso me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroços, com certos judeus da Ásia, os quais convinha que tivessem presentes perante ti, e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade quando compareci perante o conselho. A não ser essas palavras, que estando entre eles clamei: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido essas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardassem em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo, ou vir ter com ele. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo, e ouviu-o acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix com prazer aos judeus,
deixou Paulo preso. Interessante o início desse capítulo 24. O nome Tértulo quer dizer 3 vezes endurecido, a tradução do nome dele. E foi o orador escolhido pelos judeus para comparecer na presença de Félix. Eles levaram um orador, eles iam comparecer na presença de uma autoridade. Eu também olhei aqui essa palavra aqui, orador, ela pode ser traduzida como advogado. Então nós podemos dizer que ele levaram um advogado de acusação, um homem que falava bem. Mas a tradução do nome deles é bem interessante. 3 vezes endurecido. Nós sabemos que os judeus rejeitaram nosso Senhor Jesus, rejeitaram Deus no Antigo Testamento, sempre voltavam para a idolatria, ou transgrediam a lei de alguma maneira. Aqueles que Deus se revelou mais diretamente também, em um momento da sua vida, voltaram atrás, tiveram que ser restaurados, pensando em Davi, pensando em Noé, Adão, desde Adão, né, isso vem acontecendo. E Deus rejeitado no Antigo Testamento, o Senhor Jesus rejeitado no Novo Testamento, Deus rejeitado também no livro de Atos, na pessoa de Estevão, através dos discípulos também do Senhor, seguidores do Senhor também rejeitado. Então é o homem não mudou nada, o homem é o mesmo, né? Arruinado pelo pecado. E os judeus aqui, endurecidos por Deus, nós sabemos, né? Paulo traz luz sobre isso nas suas cartas, no próprio livro de Atos, no final do livro, capítulo 28, Paulo traz luz que os judeus foram endurecidos. Então, Tértulo, 3 vezes endurecido, vai ser o acusador agora do apóstolo Paulo perante Félix, que era uma autoridade romana. Nós podemos ver no discurso dele, ele começa elogiando ali, né, Félix, versículo 3, visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos louváveis serviços. Sempre, em todo lugar, ao potentíssimo Félix, com todo o agradecimento, o que queremos reconhecer. Então o homem, né, usando as suas artimanhas, ele era um político, então esse orador está fazendo política com ele também, e vai acusar Paulo perante Félix. Ele começa dizendo no versículo 5, né, que este homem é uma peste, praga, doença, e realmente para o judaísmo, alguém que anunciasse um Salvador, que anunciasse Deus, né, de uma forma muito mais acessível, né, do que os judeus tinham, realmente ele era uma pedra no caminho, né, desses judeus. No versículo 5 ele fala que o apóstolo Paulo era o principal defensor da seita dos nazarenos, no final do versículo 5. E aqui nós podemos voltar, né, na trajetória do apóstolo Paulo, desde o seu chamamento, desde a sua conversão, né, de perseguidor, Deus faz ele um salvo, um discípulo, um apóstolo, e aqui ele está já cumprindo, né, o que Deus fala para ele lá em Atos 9, que ele ia anunciar aos gentios, perante os reis, perante as autoridades. E realmente, para o judaísmo, que estava de lado agora, colocado por Deus, ele era uma peste. Realmente, para os judeus, ele estava incomodando muito. Aqui ele é reconhecido como o principal defensor da seita dos nazarenos. Paulo estava atuante no seu ministério, ele estava fazendo o que Deus mandou no seu chamamento, né, de anunciar. A doutrina da igreja foi revelada para ele mesmo, e não poderia ser diferente. Paulo está por trás dessa seita, chamada como seita, né? Para os judeus, eles chamavam de seita, dos nazarenos, remetendo ao Senhor Jesus, que eles acreditavam que teria vindo de Nazaré. Mas aqui o erro deles, desses judeus, é pensar que Paulo era a fonte dessa energia. Eles, matando Paulo, ia cessar. Como eles pensaram de Pedro, João, como eles pensaram até mesmo do Senhor Jesus, né, que após a morte do Senhor ia cessar isso. Mas é Deus que está por trás de Paulo. É o próprio Senhor Jesus, como cabeça da igreja, provendo todos os recursos para
a manutenção dessa obra que se iniciou em Atos 2, que é a formação, né, do corpo de Cristo, os salvos, a pregação do Evangelho, os dons do corpo. Nós sabemos hoje, por graça e misericórdia, que nós temos o nosso Senhor Jesus como cabeça da igreja, como nosso Senhor. E mesmo na conversão de Paulo, né, ele se identifica com aqueles perseguidos, com aqueles que Paulo estava perseguindo. Então, Paulo, ele não era o principal defensor, ele era um instrumento que estava sendo usado por Deus. Como cada um que crê é acrescentado ao corpo, é uma pedra colocada para a formação desse corpo. Nós sabemos que os apóstolos foram usados para colocar o fundamento, os alicerces, mas a pedra de esquina é o próprio Senhor Jesus. Importante a gente prestar atenção em algo que o apóstolo Paulo disse, se remete a um pouco até mesmo hoje da confusão que existe no mundo religioso, que são as palavras que Paulo falou aqui. Algumas coisas hoje são confusas para muitos. Quando ele começa o seu discurso, ele pede a palavra e fala: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz. Contanto, melhor ânimo respondo por mim. Pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. Não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade, nem tampouco podem provar as coisas que agora me acusam. Atenção aqui no versículo 14 e 15. Mas confesso-te conforme aquele caminho que ele se refere é o caminho do Senhor, que ele já via caminhando. Ele se refere à vida cristã como aquele caminho. Então é o que ele vinha ensinando, gera esse caminho, vamos dizer assim, um caminho com o Senhor. Era o que eles entendiam, era o jeito que eles entendiam o que ele pregava naquela época, que eles chamavam de aquele caminho. Então eles associavam ao que Paulo pregava uma seita. No entanto ele fala: assim sirva ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. A gente pode dar uma pausa aqui e perceber nessa frase: crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Aqui Paulo se refere, porque no próximo versículo ele se refere lá ao que está escrito em Daniel 12, da ressurreição, onde ele estava sendo julgado lá atrás, no outro capítulo, quando lemos. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Isso aqui era pregado nos profetas, como ele falou no versículo acima. E ele cria nos profetas, isso é porque ele sabia de tudo que ia acontecer, ele já tinha essa revelação. E ele se remete aqui a essa ressurreição dos mortos lá como justificativa para o que ele foi acusado. Aqui novamente ele cita. Eu queria só chamar a atenção para o ponto onde há hoje a confusão. Crendo em tudo que está escrito na lei dos profetas não significa fazer tudo que está escrito na lei dos profetas, porque as práticas antigas não são mais aplicáveis. Nós sabemos que haverá o cumprimento de todas as profecias, mas isso não quer dizer que é no nosso tempo que nós devemos viver por essas promessas. Não é isso que Paulo está fazendo aqui, e isso é uma grande confusão que hoje tem no círculo religioso, que é, além de crer, obviamente, assim como o apóstolo está falando aqui, fazer como eles faziam. Não é isso que ele está dizendo, ele não fazia o que eles faziam. Ele está falando aqui em relação à ressurreição dos mortos lá, que era o que eles esperavam, e como ele pregava uma melhor ressurreição, que era Cristo, isso ia controverso com o que eles criam. Mas não controverso no sentido de estar errado. Na verdade, ele cria uma melhor, ele pregava uma melhor esperança, e eles só conheciam isso. Só a ressurreição dos mortos lá, que nós sabemos, será, né, depois do arrebatamento, essa ressurreição dos mortos. Isso aqui já nível de galardões lá para mais adiante, lá no final dos tempos. Então aqui não está se referindo à prática, crer e fazer. Ele está falando que crer, porque ele tinha o conhecimento do Velho Testamento, de toda a lei, e tinha uma melhor esperança para pregar, que era o caminho, no qual se referem aqui. Só chamar a atenção para esse ponto, que não é o fazer.
inclusive em Daniel lá, 12, ele fala da ressurreição dos mortos, e fala do que vem se aproximando as características que seria a anunciação desse tempo da ressurreição. Então é só chamar atenção para esse ponto, que não é o fazer a lei, praticá-la. Obviamente devemos observar os mandamentos do Senhor, mas quais são para o nosso tempo? Só uma observação a fazer em relação a esses 2 versículos em especial, que é onde hoje há confusão junto dessa doutrina, né? Tentou-se introduzir o Antigo Testamento nessas palavras de Paulo. Tanto que ele fala no 16, e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Então ele tinha consciência dessa palavra, dessas promessas, mas ele pregava a melhor esperança que era Cristo. Ele pregava com boa consciência, porque ele sabia que o que ele estava pregando, o caminho que eles estavam discriminando como uma seita, ele sabia da confiança que tinha nesse evangelho. Que poderia ter boa consciência em relação ao que prega, em relação ao que fazia. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Quando o apóstolo Paulo se refere, aqui como o irmão citou, crendo em tudo que está escrito na lei e dos profetas, está falando justamente isso, das outras escrituras. As escrituras anunciavam o seu Jesus, elas tinham as profecias que o Messias iria vir, ela contém outras promessas que o irmão já citou, que vão ser cumpridas no milênio para os judeus. Então, essa pergunta, ela normalmente é feita para nós, quando nós estamos conversando. Se não é para a igreja, o que faz com o Velho Testamento? É útil e proveitoso para ensinar, redarguir e para corrigir, para instruir em justiça. Por quê? Porque Deus era o mesmo do Velho Testamento. É o mesmo Deus. Moralmente, é o mesmo Deus. Deus não muda. Mas, doutrinalmente, o que é para cada dispensação, isso sim mudou. Então, nós podemos aprender com a lei e os profetas, podemos aprender com o que está escrito lá. Em 2 Timóteo é bem claro. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir. Então nós podemos pegar as passagens, pegar o que aconteceu com as pessoas no Velho Testamento e tirar proveito disso. Ensinamentos, aprender sobre Deus. Mas, em aplicação prática, doutrinalmente para a igreja, isso foi dado ao apóstolo Paulo especificamente. É a confusão que é feita hoje. É não entender esse ponto. Doutrinalmente, é o que nós vemos em Atos 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Um judeu, para ser salvo, ele tinha que oferecer sacrifícios no templo. Ser salvo não, para pagar os seus pecados. Né? Ele tinha que levar um animal e sacrificar lá no templo. E cada vez que ele pecasse, ele tinha que voltar lá. Ele tinha que comemorar as festas que Deus mandou. Ele tinha que obedecer à lei para alcançar a salvação. E era impossível isso para o judeu. Então Deus salvava por graça também. Na dispensação judaica, Deus salvou por graça. Em todas as dispensações, Deus salvou por graça. Mas agora, nessa dispensação, nós temos a revelação completa. Nós podemos entender e enxergar as figuras do Velho Testamento. Entender que os sacrifícios da lei eram apenas figuras. Elas estavam apontando para o futuro, o que Deus ia fazer em Cristo, no seu próprio Filho. Muita confusão existe hoje por causa disso, misturando as coisas, querendo misturar as duas dispensações. Nós temos que buscar entender que a principal diferença, que a lei e profetas tem a ver aqui com a terra. É uma dispensação terrena, promessas terrenas, saúde, prosperidade, filhos, são promessas terrenas que vão ser cumpridas no milênio, quando o nosso Senhor Jesus vai realmente estabelecer o seu reinado e vai reger as coisas. A dispensação da graça fala de, como o irmão orou hoje, bênçãos futuras, bênçãos celestiais, bênçãos na presença do nosso Senhor Jesus, quando nós estivermos lá com Ele.
quando nós estivermos com o nosso Senhor Jesus. Lá vai se completar as promessas, as nossas promessas, de estarmos com o nosso Senhor Jesus. E durante esse cumprimento da lei dos profetas, no milênio, nós já vamos estar com o nosso Senhor Jesus, reinando com Ele. Entender essa diferença, né? Uma é a aplicação às coisas terrenas. Outra são coisas celestiais, coisas que já temos hoje, mas são promessas celestiais, não para agora, não para essa vida, aqui na Terra. Um tempo futuro que ainda vai acontecer. Muitos cristãos, eles caem nesse laço, não dividir a palavra corretamente e ler aqui na Escritura promessas de saúde, de prosperidade e querer aplicar isso agora, né? Isso é não entender a posição que nós somos colocados, uma posição superior aos judeus. Os judeus não poderiam chamar Deus de Pai. Para eles era um pecado muito grave chamar Deus de Pai. E nós temos esse privilégio hoje, né, de chamar Deus de Pai. Sermos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. É bom a gente buscar entender isso, a diferença das dispensações. Não vamos descartar o Velho Testamento, é proveitoso para nós. Temos lições morais, aplicações práticas, mas não temos igreja no Velho Testamento. Nós não vamos encontrar igreja, nem nas profecias. O apóstolo Paulo traz luz sobre isso. O mistério que estava oculto em Deus, que não foi revelado, que foi revelado apenas para Paulo nessa dispensação. Os judeus sabiam da ressurreição. O irmão citou lá Daniel, mas outros livros tratam de ressurreição também. Qual era a diferença? Os judeus conheciam a ressurreição do último dia, que todos iam ressuscitar. Quando o Senhor chega para ressuscitar Lázaro, a irmã de Lázaro fala: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Só que o Senhor Jesus, quando ressuscitou, ele ressuscitou num corpo glorificado e foi o primogênito da nova criação. Então essa doutrina da ressurreição dentre os mortos é uma doutrina que o apóstolo Paulo trouxe. Era uma coisa nova, que os judeus também não sabiam disso. O irmão citou ali a ressurreição do último dia. A ressurreição do último dia vai ser apenas para a condenação. Aqui ele fala que todos vão ressuscitar. Versículo 15. Esperam de que há de haver a ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Então, tanto os justos como os injustos vão ressuscitar. Só que tem um detalhe. Quando o Senhor Jesus vir buscar a igreja no arrebatamento, todos os que estiverem vivos serão transformados, e os que morreram crendo vão ser ressuscitados na vida do Senhor. E todos os que morreram também no Antigo Testamento, que creram em Deus, eles vão ser ressuscitados. É a ressurreição dentre os mortos. E aqueles que não creram vão ficar lá, aguardando a ressurreição do último dia. É um corpo também, não vai ser um corpo glorificado, mas que a Bíblia chama de segunda morte, né? Vai ser um corpo para eles receberem juízo nesse corpo. O homem que não crê em Deus acredita na aniquilação, que vai acabar, que não vai haver juízo, mas vai haver juízo. Nós vamos todos prestar contas, né? Só que existem diferenças. O cristão vai prestar contas? Vai, mas é um tribunal de Cristo. É para receber galardão, não é para julgar pecado. Todos aqueles que creem no Senhor, a questão do pecado já foi resolvida. Judicialmente, já foi resolvida. Nós vamos ser julgados as nossas obras. 1 Coríntios 3. O que nós fizemos para o Senhor vai resultar galardão. E o que nós fizemos nossa vontade é palha, vai se perder. E não vai trazer glória ao nosso Senhor Jesus. Então, a ressurreição dos que creem vai ser no arrebatamento. E também os judeus que serão levantados para pregar o evangelho do reino durante a grande tribulação também serão ressuscitados antes de começar o milênio. Eles vão ser ressuscitados. E aí Paulo toca no assunto da consciência, que o discurso dele está sendo para Félix e para os que estavam com Félix. Vai concluir. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Por quê? Porque Deus vai julgar as coisas, tanto
justos como injustos vão ser julgados. Vai haver ressurreição. Essa doutrina de aniquilação que vai acabar, isso é invenção, não é verdadeira. Todos vão ter que prestar contas do que se fez aqui, tanto justos como injustos. Só que uns vão prestar para receber galardão e outros vão prestar contas para ser condenados. Mais para o final a gente vê aqui Félix ouvindo as palavras de Paulo e, no entanto, ele dá ouvido e fala que quer ouvir acerca do que Paulo tinha para falar com mais detalhes. Mais adiante ele vai conversar com Paulo junto com sua esposa. E aqui a gente vê o caráter da pregação do Evangelho de Paulo e um contraste muito grande com o que está escrito em João 16. João 16, versículos 7, 8 e 9, podemos ler. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, vamos ver o 10 também. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Aqui é um contraste com que Paulo está falando com ele lá, pregando no Evangelho, cremos. Félix e sua mulher, eles acabam constrangidos com aquela pregação. E isso toma um novo rumo acerca do que está sendo feito com Paulo. Aqui ele estava em prisão, eles queriam oprimi-lo, queriam judiá-lo, até matá-lo. E aqui ele fala que não deixem de servi-lo, que ele poderia ter visitas, enfim, deixaria ele semi-livre, vamos dizer assim. E aí o caráter da pregação faz com que ele creia nisso que Paulo e tenha temor disso aí. E aqui é a obra do Espírito que convence através da pregação. O Evangelho é uma ferramenta muito eficaz. A pregação do Evangelho é muito importante porque o Espírito convence a pessoa. Não foi o que Paulo falou, mas sim a ação do Espírito convencendo a Félix aqui. Então é um contraste com o que está escrito lá e é a obra que a gente vê hoje se concretizando em cada cristão que recebe a palavra e a crê. Então a gente vê aqui a ação do Espírito Santo em relação àquilo que Cristo havia falado lá, que assim que ele viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aqui era um caso de justiça, né? Estaria sendo julgado Paulo por as palavras que ele disse. Aqui ele se constrange dessa justiça, obra do Espírito, com certeza. Porém, um outro contraste aqui, Félix também estava tendo duas ações aqui que não procedem. Uma coisa era esperar o retorno financeiro, isso aí era condenado lá na lei, não deveria tomar por presente nada, né, esperando algo em troca, ou por algum favor. E no final do capítulo 27, o próximo sucessor vem chegando e Félix, para agradar a multidão de judeus, acaba mantendo Paulo preso. Outro contraste também, que era pecado, vamos dizer assim, não saberia esse termo, mas também está em contraste oposto ao que estava dizendo nas Escrituras, que não deveria ser tomadas as decisões para favorecer a multidão, uma vez que mais pessoas achavam que deveria ser assim, aí então eu vou pela multidão maior e vou definir que ele fique preso. Isso também não era para ser feito, a justiça não é feita dessa maneira, porque muitas vezes a maioria está errada, né? E infelizmente muitos tomam essa decisão. Isso tem em Êxodo 23, está escrito alguns requisitos ali, porque o que deveria e não deveria ser feito. E aqui a gente vê dois contrastes, né? Então, já que estava sendo usada uma base de escrituras, os judeus aqui também estavam aceitando coisas que iam contra a lei deles mesmo e aceitando que Paulo ficasse preso em favor da multidão que achava que ele deveria ser preso. Alguns contrastes com o Antigo Testamento aqui que não procederam também. Não era um posicionamento que os judeus deveriam adotar e pedir também, né, às autoridades da época. No caso aqui, Félix, ele era romano, né? Mas com certeza ele, pela esposa ser judia, ele tinha algum conhecimento, né, da
das Escrituras. Mas se nós pensar que os judeus não poderiam casar fora também, e ela sabendo, né, que ele era um homem corrupto, como a gente pode ver aqui, ele aguarda Paulo dar dinheiro para ele, né? Então, e interessante que ele ouve o discurso de Paulo e não diz que ele converteu, diz que ele ficou com medo. Ele teve temor, não houve uma conversão real, talvez, né? A gente não sabe se posteriormente, mas ele foi exposto, como o irmão falou, no versículo 25, muito parecido com o que o Senhor fala, o que o Espírito Santo ia fazer, o discurso de Paulo. Então nós vemos Paulo voltando a ser direcionado pelo Espírito Santo. Ele fala sobre a justiça. A justiça já foi feita no Senhor Jesus, já foi executado o juízo sobre ele, e quem crê já está justificado, mas os que não crerem terão que responder ainda. Como ele fala do juízo vindouro, né? O juízo vindouro Deus vai ter que julgar todos aqueles que não receberam o amor da verdade, como a palavra nos diz. Ele fala também, entre a justiça e o juízo vindouro, da temperança. Essa palavra temperança dá para conectar com o versículo 16. Por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Em relação ao nosso proceder, né? Ao nosso proceder. Hoje nós sabemos que Deus vê todas as coisas, não podemos esconder as coisas de Deus, mas no tempo de incrédulo, a gente achava que a gente poderia esconder as coisas dos homens. Nós poderíamos ser uma coisa na frente dos homens e, na realidade, nós temos outras. E era o que Félix estava sendo. Ele estava sendo político, ele queria agradar os judeus. Mas Paulo alerta ele sobre isso, né, que essas coisas seriam julgadas. Como o irmão citou também, ele foi tratado com brandura no versículo 23, e mandou o centurião que o guardasse em prisão, tratando com brandura. Alívio. Então, Félix viu que Paulo era inocente. Então, como o irmão citou, ele estava numa prisão domiciliar, bem dizer. Podia receber visitas livremente. Félix julgou que essa doutrina da ressurreição não era uma coisa grave, não tinha crime no que Paulo tinha feito. Mas a gente vê que claramente que Félix era um político. Ele tinha, as intenções dele não era fazer a justiça. A intenção dele era agradar os judeus, como nós temos lá no versículo 27. Mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer os judeus, deixou a Paulo preso. A gente vê também hoje tanta corrupção no meio político, e isso não mudou, não é nada novo. Aqui, ele também estava esperando receber dinheiro de Paulo. O homem dando valor nessas coisas terrenas, querendo dinheiro, extorquir dinheiro. No versículo 26, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro. Hoje nós entendemos isso como suborno, né? O homem suborna para não levar multa, suborna para não ir preso. A ruína do homem, né? Demonstrando aqui, ele era um romano, estava ali para julgar, conforme, né, as autoridades são colocadas, são levantadas por Deus para julgar, manter a ordem, mas a gente sabe, né, autoridades corrompidas também, o homem por si só não consegue nem julgar. O homem faz lei, inventa leis, mas o homem não consegue fazer isso. Nunca conseguiu. Só vai haver um tempo onde vai haver um reinado justo, vai ser no milênio, onde Cristo vai reinar. Aí sim vai ser executada a justiça, né? O homem nunca conseguiu e nem vai conseguir, né, por ele mesmo fazer a coisa certa, né, nós podemos dizer assim. Pelo contrário, é corrompido, tenta extorquir dinheiro do apóstolo Paulo. Outro pensamento interessante, né, versículo 24. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. No outro versículo, 22. Então Félix, havendo ouvido essas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias estiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Então a gente vê o Senhor abrindo uma porta para Paulo falar o evangelho.
o áudio que eu ouvi dos irmãos comentando esse capítulo, nós não vemos aqui uma resposta, né, em Félix, mas o irmão cita que com certeza uma autoridade dessas estava rodeado de soldados, assessores, outras pessoas ouviram o evangelho. Acho que é em Filipenses que fala aos parentes de César, que eram convertidos ao cristianismo, né, como eles chegaram a ouvir, como essas pessoas se converteram, que eram romanos, eram parentes de César. Pode ter sido nas diversas audiências que Paulo teve em Roma. Aqui, essas pessoas que trabalhavam para Félix foram privilegiados, né? Puderam ouvir o evangelho. A Escritura diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. Então, com certeza, se Deus abriu a porta para Paulo falar, Deus agindo, Deus vai abrir os corações também, da mesma forma, que é o intuito de Deus, né? Salvar o homem. Então, o irmão citou hoje que Deus quer que todo homem, o homem se salve e venha conhecimento da verdade. Teve essa plateia que ouviram o evangelho. O versículo 26 fala que muitas vezes o mandava chamar. Ele pensando no dinheiro. A cada vez que Paulo era chamado também, ele tinha oportunidade de falar do evangelho. Paulo teve várias oportunidades para pregar o evangelho. Interessante, né, o dom de evangelista, pregar Cristo a partir de uma passagem como o evangelista que estava do lado da carroça, em Atos também, do lado do eunuco, e a partir daquela escritura chegou ao ponto, ele estava lendo Isaías, o eunuco, pregou a Cristo. Então, o evangelista, Deus abriu a oportunidade, a partir de qualquer escritura, né, nós podemos chegar ao Senhor, através das figuras, né, nós podemos chegar ao Senhor. E quando o Senhor abre as portas e dá a oportunidade, a semente foi plantada, como a parábola do semeador, né? Falamos o evangelho e o Senhor vai dar o crescimento depois. O crescimento dessa palavra vai dar a nova vida, o entendimento. Como já citamos, né? É um trabalho que o Espírito Santo faz. Como leu lá em João, o Espírito Santo faz esse trabalho, convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça.